Irmãos, abramos as nossas Bíblias agora na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Salmo 119, versículo de número 105. Leiamos a uma só voz. Salmo 119, versículo 105. Leiamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, aparentemente, nos dias em que vivemos, o mundo pós-moderno se tornou tão subjetivo e a verdade foi invertida de cabeça para baixo e de tal forma é expressa que nós não sabemos mais sequer o significado de simples palavras. Luz, trevas, são palavras extremamente claras e têm um significado na nossa língua que nos é muito claro. Luz e trevas são coisas muito simples que qualquer criança entende. É simples. Nessa noite, se alguém for ao interruptor e apagar as luzes, nós imediatamente, sem qualquer palavra, teremos plena convicção do que é a luz e do que são as trevas. Mas, aparentemente, ou
verdadeiramente, esse conflito de ideias, de convicções e do uso real das palavras que existem em qualquer linguagem não são, entre aspas, privilégio do mundo pós-moderno, subjetivo, que quer desconstruir as ideias. Esta sempre foi uma poderosa ferramenta nas mãos de Satanás. O mundo pós-moderno, na verdade, todos nós seres humanos olhamos para os nossos tempos com um tom muitas vezes de demérito para qualquer outra época da humanidade, e achamos que é um grande problema, como eu disse na semana passada, sobre a guerra cultural. Mas nós vivemos numa mesma guerra, e nós vivemos o mesmo problema de sempre, e o problema se chama pecado. Ao começar então essa exposição, João faz uma declaração no versículo 5 que deve engajar o seu leitor. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, : ou seja, se nós, e nessa noite vejo aqui que somos todos crentes em Cristo Jesus, qualquer crente deveria ler um texto de um apóstolo e dizer: a mensagem que temos anunciado, ouvido e anunciado, e ele diz, da parte dele, e ele já deixou claro que da parte dele ele está falando sobre Jesus Cristo, o verbo da vida encarnado. Aí eu vou acabar me repetindo muitas vezes, porque eu amo a expressão aqui. Ele falou assim: a quem apalpamos, né? Então eu amo essa ideia, tipo assim, Jesus tão real que eu lhe abracei. Eu acho fascinante essa ideia. E ele está dizendo sobre este Jesus, a mensagem que temos ouvido de Jesus e proclamado a respeito de Jesus é esta. Então, esta afirmação, este argumento introdutório, esta apresentação da mensagem, esse preâmbulo, nos deveria ser já deveras engajador. Opa, o apóstolo vai dizer qual é a mensagem de Jesus que ele vai afirmar aqui. E ele está dizendo que esta é a mensagem que ele sempre ouviu e sempre pregou. Então nós podemos olhar e pensar: olha, mas será que é essa a mensagem que ele escreveu no Evangelho de João? Sim. Será que essa é a mensagem que está contida no livro do Apocalipse? Sim. E aqui ele, de forma mais sucinta, vai dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Palavras muito simples, que tanto nos nossos dias quanto nos dias de João haviam sido transformadas em várias coisas distantes do sentido real das palavras. O que nós precisamos entender então é qual o sentido é dado pela palavra de Deus a essas palavras. No sentido que nenhuma palavra humana, nenhuma palavra de qualquer vocabulário, de qualquer idioma no mundo ou em qualquer época ou cultura deve fazer real sentido para nós, à parte da palavra de Deus. Quem dá sentido às palavras é Deus. Quem dá sentido a qualquer palavra existente é a palavra de Deus. Pois toda a palavra sem Deus é Babel, é confusão. Por mais que existam muitos idiomas, isso é instrumento de juízo para a confusão. À luz das Escrituras Sagradas, nós vemos que a palavra que ele usa aqui para luz está diretamente relacionada com lei. E ele vai deixar claro exatamente no texto que nós temos aqui. Quando ele fala a respeito de um advogado, quando ele fala a respeito da propiciação dos pecados, quando ele fala a respeito da justiça de Cristo, e ele fala a respeito daqueles que andam com este advogado,
que faz propiciação pelos seus pecados e que é o justo. No versículo de número 3 do capítulo 2, quando ele diz: ora sabemos que o que temos conhecido, por isso, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. E aqui, depois de ter falado sobre luz e trevas, falando sobre pecado e justiça, ele vai falar sobre os mandamentos de Deus e o amor de Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, o desejo que há no meu coração é de partilhar com a nossa igreja a seguinte mensagem: que a lei de Deus é a luz da igreja de Cristo Jesus, que a lei de Deus é a plena manifestação do conhecimento de Cristo, e que a lei de Deus é o instrumento do amor de Deus em nossas vidas, aperfeiçoando assim o nosso próprio amor. A instrumentalidade da lei de Deus no ministério da graça de Cristo em favor da sua igreja. A instrumentalidade da lei de Deus no ministério de Cristo em favor da sua igreja. Como eu disse, nós precisamos então analisar todas as palavras do nosso vocabulário e o sentido delas, de acordo com o sentido, na verdade, que a palavra de Deus nos dá. Não poderá haver qualquer profissão de fé, qualquer convicção doutrinária, se nós usarmos as palavras de acordo com o conceito da cultura em que vivemos, de acordo com a linguagem do nosso povo, e tentarmos interpretar as palavras do texto bíblico pela nossa cultura. Nós devemos então redimir a cultura e ler a cultura com as palavras e pelo olhar das palavras do texto sagrado. E a primeira palavra que devemos entender é a respeito de como a lei é um instrumento de iluminação dos homens. Ele diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O primeiro argumento aqui é a respeito da mediação da lei, ou do uso da lei no ministério de Cristo para a iluminação da mente e do coração de todo servo de Deus. Todos nós precisamos ser iluminados pela obra de Cristo Jesus, que envia o mediador, o consolador, o próprio Espírito de Deus para a iluminação, mas o Espírito Santo de Deus tem uma ferramenta. Não existe iluminação espiritual, não existe entendimento e fé sem a lei de Deus. Vejam, as expressões aqui são todas expressões que pelas Escrituras são correlatas da expressão ou da palavra lei. Luz, verdade, caminharmos na luz. Todas essas ideias ele vai usar luz e verdade, luz e verdade, luz e verdade. E em contraposição à luz e verdade, ele vai falar a respeito de pecado e injustiça. Quando você olha então para os argumentos de João, você vai perceber que ele está falando a respeito de termos convicções culturais conduzidas pela lei de Deus. Eu preciso então entender o que é luz. Deus é luz. E todo aquele que anda com Deus é iluminado. Eu já disse nos 2 últimos domingos que essa é uma expressão fundamental para
os dias de João, porque a cultura greco-romana, que é imposta pelo império que domina esses dias, é a cultura helenista. Helena quer dizer luz, e os helenizados são chamados iluminados. Pequeno detalhe, quando nós lemos, por exemplo, o texto do apóstolo Paulo, quando ele afirma que ele é devedores tanto a gregos quanto a bárbaros. E toda vez que eu li esse texto, eu tinha aquela visão hollywoodiana, como o apóstolo Paulo estivesse falando que existiam irmãos em Cristo com aquele tipo de chapéu de viking, com roupa de couro bem grossa, com um cinturão e uma barba desgrunhada, e que eles tinham algum tipo de culto assim bem tribal. Não. Dentro da cultura do primeiro século, no domínio do império, a visão de domínio e de conquista era esta: todos aqueles que não têm a cultura greco-romana são bárbaros. E vejam, isso nada mais é do que uma linguagem de dominação. Então aquilo que a gente fala hoje, estudando filosofia cristã e nos contrapondo às tragédias e à insanidade das universidades do nosso país, e não são só as públicas, né? Quase que de forma geral, a tragédia que se dá no meio acadêmico brasileiro, nós estamos falando exatamente do que já aconteceu desde Adão e Eva terem desobedecido ao Senhor e ouvido a voz de Satanás. Uma linguagem de dominação. Então os romanos pregavam para os próprios romanos que eles deveriam sim promover guerra, eles deveriam sim estender o território, eles deveriam sim matar e perseguir seus inimigos, porque eram todos eles bárbaros, incautos, não iluminados, não tinham qualquer conhecimento da verdade, então precisavam ser destruídos. Essa é uma linguagem essencialmente religiosa. Essa é uma linguagem religiosa. Afinal de contas, todo ser humano é um ser essencialmente religioso. E para qualquer ímpio e qualquer sociedade má e qualquer governo tirano poder manter-se no controle e expandir o seu domínio, ele precisa criar um tipo de evangelho, um pseudo-evangelho, para alimentar o anseio religioso da alma de todo e qualquer ser humano. Então, eles diziam que o império era a luz, que o senhor do império era o César, e diziam então que Roma era então a detentora da luz. E isso nos fica ainda mais claro quando, lendo o capítulo 1 do Evangelho de João, João diz que João Batista não era a luz, mas que ele anunciava a luz. Ou seja, mais ou menos, ele está enfrentando a cultura e enfrentando o império, dizendo que a luz não é a mentalidade e a cultura grega, e os detentores da luz, os proclamadores da luz, não são os romanos. Ele diz que a luz é Cristo, e o profeta que é fiel a Cristo, João Batista nesse caso, é aquele que veio para pregar a respeito da luz. Então, quando ele diz aqui que a mensagem que temos, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, ele está dizendo: para qualquer contexto, em qualquer era da humanidade, e a fim de enfrentarmos e transformarmos toda e qualquer cultura, de qualquer era, cultura pagã, em uma cultura genuinamente redimida, nós precisamos dizer: a luz é Deus. Não há outra luz, não há outra maneira
de que mente e coração do ser humano seja iluminado. Somente o Criador pode fazer a luz brilhar em nossos corações. E aí então, no sentido real da palavra, aqueles que estão sem Deus são obscurecidos, são verdadeiramente bárbaros. Os bárbaros, os tribais, os atrasados, são os obscurecidos, e todo aquele que não está em Deus é obscurecido. Vejam, qualquer pessoa filosoficamente entende essa expressão. Ela não é usada só pelos romanos, em todas as eras. Vejam, quando dá-se o Renascimento, e então as ideias da iluminação, da luz, se dão naqueles dias, eles olham para a era medieval e lhe a chamam de Era das Trevas. Era das Trevas. Quando nós falamos a respeito do uso da tecnologia nos nossos dias e comparamos com 56 anos atrás, nós vamos dizer que a sociedade não tinha o recurso necessário, e muitas vezes vamos usar a expressão que eles não tinham luz, eles não tinham a instrução, eles não tinham conhecimento. O ateísmo se pauta nisso, de que cada dia mais o homem progride em seu próprio conhecimento, na sua própria ciência, e toda ciência sem Deus é uma farsa, mas que o homem progride, e progredindo ele se encontra mais conhecimento e mais luz. A lei de Deus é a única ferramenta que Deus, na sua providência, escolheu para iluminar a mente de homens, a fim de que eles conheçam a Deus e possam ser livres das trevas. Mas aquele que diz que mantém comunhão com a luz e anda nas trevas é mentiroso e não pratica a verdade. A relação da verdade com a luz, como eu já afirmei, é exatamente a expressão da relação da verdade com a lei e da lei com a luz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz, a iluminação do homem, tem o alvo de purificação de pecados. O conhecimento da lei de Deus visa que sejamos purificados do nosso pecado. É óbvio, meus irmãos, que não pelo nosso poder. Aqueles que confessam os seus pecados, tendo sido iluminados à luz da lei de Deus, eles se arrependem e confessam, e aquele que pode nos perdoar se manifesta como fiel e justo. Duas expressões muito importantes: fiel e justo, expressões relacionadas diretamente à lei. Fidelidade e justiça são atitudes de conduta perante uma lei. O Senhor Jesus Cristo é o perfeito cumpridor da lei. O Senhor Jesus Cristo é fiel em todos os aspectos da lei, e por isso Ele é declarado justo. Não tem nada a ver com ter fé dentro do conceito humano, pagão, ímpio, como que se a fé fosse algo natural ao homem, e se ele tiver muita, entre aspas, são as expressões que são usadas culturalmente, força de vontade, determinação, dedicação, fé, ele então pode alcançar todos os seus objetivos. Não. A palavra fiel aqui,
e a palavra fé em toda a Escritura tem uma relação do coração do homem com a obra de Cristo pela lei. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós afirmamos sempre que somos salvos pela graça e não pela lei, mas essa informação é incompleta. Nós não somos salvos pelo nosso cumprimento da lei, mas alguém teve que cumprir a lei em nosso lugar, a fim de que fôssemos salvos. Porque a graça de Deus que nos alcança, sem que o Filho de Deus cumpra toda a lei de Deus em nosso favor, ela não é graça, ela é ausência de graça, é total desgraça. O que então João está dizendo é que a iluminação da mente humana, a perfeita luz que nos faz enxergar todas as coisas, que nos livra da cegueira da alma, que nos tira as escamas dos olhos espirituais, o verdadeiro conhecimento e entendimento de mundo, os olhos que podem olhar para todas as coisas que existem e aprender com essas coisas, entender o sentido de todas essas coisas, são os olhos daquele que por Cristo foram redimidos e perdoados os seus pecados, e por Cristo são instruídos a andar na lei de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo repete a instrução de Deus diante do povo, ainda no Antigo Testamento, ainda na sua santa lei, quando ele diz: sede santos como eu sou santo. O chamado à santidade é um chamado à prática da lei, não para a salvação, para que ninguém se glorie, mas uma vez salvos, como diz o capítulo 2 da carta aos Efésios, salvos para toda boa obra que vos foi preparada de antemão. Então nós precisamos entender, meus irmãos, há uma insanidade, e nos lembrando de um dos termos que falamos sobre o matrimônio, que nenhum irmão deve se casar e se dar em casamento com aqueles que defendem heresias perniciosas, doutrinas falsas, se dizem crentes, mas acreditam nas maiores heresias. Usando essa mesma expressão, há muitos que, querendo afirmar uma vida cristã de liberdade, rejeitam a prática da lei de Deus, porque afirmam que não foram salvos pela lei. Sim, afirmamos que não fomos salvos pela nossa prática da lei, mas afirmamos que fomos salvos pela lei, sim. E isso não é pregação de salvação por obras. Nós fomos salvos pela graça de Deus, quando Ele envia o Seu Filho perfeito para cumprir a lei em nosso favor e receber o castigo da injustiça contra a lei que nós merecíamos receber. Ele recebe também o castigo em nosso lugar. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a lei de Deus é a essência da comunhão entre o povo de Deus. Veja, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. E ele diz, quando ele fala a respeito disso, ele está falando novamente sobre a comunhão do povo de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja, aqui ele está falando a respeito da lei como um instrumento para a manutenção da comunhão da igreja de Cristo Jesus.
Primeiro, a lei é um instrumento da iluminação de todo crente. Segundo, a lei de Deus é um instrumento da purificação e da manutenção da comunhão da igreja de Cristo Jesus. Ele diz: eu vos falo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aqueles que são purificados por Deus guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que recebem justa defesa da parte de Cristo, aquele que é a propiciação em favor dos seus pecados, guardam a lei de Deus. E veja, em contraposição no versículo 4 ele ainda afirma: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Veja, meus irmãos, ouvi recentemente de uma pessoa falando assim: tenho um conhecido que é católico romano, mas essa pessoa que eu conheço parece evangélico, dá um testemunho como de evangélico. E numa conversa com um descrente, essa pessoa foi e fez o seguinte comentário: esse católico romano, não, mas é assim mesmo, nossa vida é governada por Deus, e nós devemos tudo a Deus, e essa beleza da vida é Deus em nós. Eu ouvindo essa pessoa, meditei no que ela estava falando e pensei: aí está um dos maiores enganos da igreja evangélica nos nossos dias. Nós achamos que andar com Deus e falar de Deus é o suficiente para a vida cristã. Mas não nos atemos a guardar os mandamentos do Senhor. Veja, essa pessoa com quem estava falando essas coisas, eu sei que se dedica a cumprir a vontade de Deus, mas não tem a instrução correta a fim de entender que um católico romano não tem a mesma fé e não tem a mesma conduta e não fala das mesmas coisas, porque quando alguém fala o nome Deus, a palavra Deus, mas não tem entendimento da necessidade de nos mantermos uma vida e cumprirmos a lei de Deus e praticarmos a sua lei e vivermos pela sua lei, esta pessoa de fato não conhece a Deus. Então o católico romano pode falar o nome de Deus o quanto ele quiser, mas ele continua tendo outros deuses diante de Deus. Ele continua usando para a sua adoração imagem de escultura, seja de homens e mulheres que eles querem designar como canonizados, como santos, como intercessores, sejam a imagem do próprio Filho de Deus. Toda e qualquer imagem do Filho de Deus é falsa, é uma mentira e é uma desobediência à lei de Deus. Aqueles que ainda dizem o nome de Deus, falam o nome de Deus, frequentam uma igreja, têm um tipo de religiosidade humana bela e cristã, entre aspas, novamente, mas ainda continuam cheios de ídolos em seus corações. Amam mais o ouro e a prata do que amam o seu próximo. Amam mais as suas próprias vidas, os seus próprios méritos, do que amam ao seu irmão. Não mataram ninguém, mas vivem em dissensão e divisão. Não adulteraram contra ninguém, mas continuam a agradar os seus olhos com lascívia. Nunca roubaram nada de ninguém, mas são insatisfeitos com o que têm e cobiçosos pelo que não têm. Meus irmãos, viver falando de Deus é muito fácil, muito bonito, é aceitável na nossa cultura.
Mas aqueles que estão em comunhão com Deus precisam caminhar pela lei de Deus. E vejam, quando ele fala a respeito de guardar os mandamentos de Deus, ele fala a respeito também de um advogado para aqueles que pecam diante da lei. Isso é muito importante, porque nós também não podemos pregar, a Bíblia não nos ensina isso, seria também falso dizer que nós devemos então, depois de convertidos, uma vez que nós somos salvos pela graça, praticar a lei na sua totalidade. E que se você nessa noite que está, não guarda a lei de forma perfeita em todos os seus aspectos, em todas as suas implicações, você não é crente, você não vai partilhar dessa mesa. Não é isso. Mas não é o fato de ainda sermos pecadores que nos dá o direito de negar a lei e de não buscá-la como instrução à nossa vida. Se amamos a Deus, se temos conhecido a Deus, amamos a lei de Deus. Se conhecemos a verdade e fomos por Ele iluminados, se o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso coração, nós desejamos praticar a lei. E em todas as vezes que falharmos, iremos falhar. Você sabe bem disso. E em todas as vezes que falharmos, nós temos advogado junto ao Pai e podemos confessar todos os nossos pecados. Em terceiro lugar, nós vemos então que a lei de Deus, que é um instrumento para a iluminação das nossas almas, é um instrumento para a purificação das nossas almas, é também o instrumento para o aperfeiçoamento do amor de Deus em nossas vidas. Ele diz: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Vejam, meus irmãos, eu não sei sobre vocês, mas quando eu penso naquilo que hoje eu tenho entendimento do que é o amor de Deus e da instrumentalidade da lei de Deus para nos aperfeiçoar quanto ao amor de Deus, nos aperfeiçoar no amor de Deus, eu me lembro de uma oração constante que eu tinha diante de Deus. A minha relação com o meu irmão mais novo foi sempre uma relação de total beligerância. Nós dividimos o mesmo quarto, uma cama no canto da parede, uma escrivaninha no meio e outra cama no canto da outra parede. E nós vivíamos em guerra. Eu tinha plena convicção de que eu amava o meu irmão, mas eu não conseguia suportá-lo. Era uma aflição terrível no meu coração. E vejam, meus irmãos, desde quando eu me entendo por gente, eu tinha essa relação de total beligerância com o meu irmão. Nós éramos, por muitos e muitos anos, inimigos de fato. Tudo que eu desejava era que o meu irmão fosse o meu melhor amigo. E sempre que eu pensava em um amigo real, ele era um dos últimos da lista. E eu orava a Deus e pedia: Senhor, muda o meu irmão, transforma o meu irmão. E aí eu dizia: Senhor, mas se o Senhor não quiser mudar o meu irmão, muda o meu coração, porque tudo que eu desejo é amar o meu irmão, e eu odeio o meu irmão. No dia em que o meu irmão se converteu, na noite do seu encontro com Cristo,
pela providência de Deus, eu já casado, morando em outra cidade, estava hospedado na casa do meu pai naquela noite. E naquela madrugada onde Cristo encontrou o coração do meu irmão, ele bateu na porta do meu quarto, veio me contar da obra transformadora de Deus na sua vida e veio me dizer: eu sempre odiei você até esta noite. Porque a pior coisa que se tem na vida de alguém que odeia a Deus é ter um irmão no mesmo quarto que ama a Deus. Meus irmãos, eu não estou dizendo que eu era o perfeito, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não era o perfeito mesmo, nunca fui. E fiz muitas coisas más contra o meu irmão. Mas no momento em que eu já maduro e convertido, pude testemunhar da real conversão do meu irmão, naquele momento ele me abraçou e me pediu perdão por todo o mal que ele fez na minha vida por muitos e muitos anos, por pelo menos 38 anos. Naquele momento, redimido por Cristo Jesus, o meu irmão passou a ter amor pela lei de Deus. E ele começou, iluminado pelo Espírito Santo, ser moldado à lei de Deus. E ao ler esse texto nesses últimos dias, essa semana, olhando esse texto, mesmo já tendo pregado esse texto nos últimos 2 domingos, eu entendi. É a lei de Deus um instrumento para o aperfeiçoamento do amor de Deus. E eu nunca tive a minha oração respondida por Deus, porque eu queria amor no relacionamento entre eu e meu irmão, mas não atentava a viver como crente pelo caminho da lei do Senhor. Fazia o mal contra quem me fazia mal, pagava o mal por mal, andava longe do Senhor, era invejoso contra Ele, odiava o meu irmão, e o Senhor Jesus me disse que aquele que odeia o seu irmão é assassino, é um infrator da lei. Tínhamos uma relação péssima, éramos os dois totalmente odiosos à lei, e é por isso que não nos amávamos. A lei de Deus é um instrumento do aperfeiçoamento do amor de Deus em nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina. Na verdade, ele ouve de um homem que interpreta a lei de forma perfeita e é elogiado por Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo perfeito da lei. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas e não amar a sua lei, como poderei amar o meu irmão que dorme no mesmo quarto comigo? Aos apaixonados de plantão, nós nunca teremos verdadeiro amor por nossas esposas se abandonarmos o amor a Deus através do amor à sua lei. Oh, quanto amo a sua lei, nela medito dia e noite. Meus irmãos, todas as vezes que a lei me mostra imperfeito, isso deve gerar amor no meu coração. Porque todas as vezes que a lei me mostrar imperfeito, ela deve não somente exaltar a perfeição do Cristo que não me salvou, a perfeição do Deus que criou a lei, mas o Deus que criou a lei e o amor, a perfeição da lei. Se eu amo a Deus, eu amo a sua lei. Por mais imperfeito que eu seja diante da lei, mas é essa lei que me leva a Cristo, e é esse Cristo que cumpre a lei em meu favor. Meus irmãos, prestem atenção: nenhuma igreja
poderá ser aperfeiçoada no amor de Deus, se não desejar viver a lei de Deus. Mas nenhuma igreja que buscar viver a lei de Deus sem um coração de amor pelo próximo terá entendido a lei, e muito menos o amor. Porque aqueles que praticam a lei por suas próprias forças, sem amor a Deus e sem amor pelo próximo, são legalistas e não cristãos. Nenhuma igreja poderá semear o amor de Deus ao mundo se nós não amarmos a lei de Deus e este amor à sua lei não for esteio, não for um baluarte para a nossa igreja. Mas se nos tornarmos uma igreja legalista sem amor, também jamais seremos instrumentos do amor de Deus no mundo que nos cerca. Luz, pureza, amor são resultados genuínos da ação de Cristo em nossas vidas. E o instrumento de Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito, é a sua lei. Ah, meus irmãos, loucos são aqueles que dizem não estar debaixo da lei. Não têm eles pecado? Não têm eles consideração pelo seu mal? Não estarão eles prontos, à luz da lei de Deus, a se arrependerem do seu mal? Não verão eles necessidade de confessar os seus pecados diariamente? Serão eles a Cristo, considerarão eles a Cristo como um Salvador vindouro, distante? Ou será o Senhor Jesus Cristo advogado, propiciador, purificador, diário em suas vidas? Loucos são aqueles que rejeitam a lei de Deus, que não desejam serem purificados pela lei de Deus constantemente. Sim, meus irmãos, nós não somos dignos de sermos chamados puritanos, mas quiçá nossos filhos sejam. Ao plantarmos o amor de Deus na plantação de uma igreja que ama a Deus, queremos plantar em nossos corações e semear nas futuras gerações amor à lei de Deus, para que eles não sejam legalistas, mas que sejam verdadeiramente iluminados, para que eles não sejam puristas, pietistas, piegas, mas para que sejam por Cristo purificados, e para que eles não sejam meros legalistas, mas que o amor de Cristo transborde na vida de cada um deles. Ah, meus irmãos, quiçá vejamos isso na vida dos nossos filhos. Quiçá vejamos isso nos nossos dias também. Porque essa igreja é plantada hoje para o amanhã, mas hoje. E o Senhor, na noite desse dia, pode fazer e faz, ainda pela sua santa lei exposta, a obra de iluminação, purificação e o aperfeiçoamento do nosso amor. Se lhe falta entendimento ainda de qualquer doutrina bíblica, busque a lei de Deus, medite nela dia e noite, e o Senhor vos iluminará.
Se há qualquer área da sua vida em que você tem lutado contra o pecado e sente que naquela área específica você tem caído e sua vida é impura e os desejos da carne e as tentações do mundo são constantes amigos, obviamente, da onça em sua vida, busque a lei de Deus, medite na lei de Deus, para que Cristo venha lhe purificar. E se há qualquer ocasião, local, momento, pessoa, mesmo que nas nossas relações aqui dentro desta igreja, onde não temos vivido com de fato verdadeiro amor, se alguém por acaso nessa noite a quem você não ama genuinamente, se há alguma rusga ou pendência no seu coração contra qualquer irmão em Cristo, busque a lei de Deus, para que por ela Cristo possa aperfeiçoar o seu santo amor em nossos corações. A lei não salva cumpridores legalistas da lei, mas a lei do Senhor restaura a alma de todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, ao fazer Cristo cumprir a lei em nosso favor e pagar o preço do nosso pecado e da nossa afronta à sua santa lei. Que Deus possa nos abençoar e ricamente nos instruir pela santa lei de Deus.